Então, hoje o tema que eu separei para a gente falar é os métodos paliativos, tratamento paliativo na cirurgia dermatológica. Na verdade, para o tratamento dos tumores malignos, né? Para o câncer de pele. E aí eu coloco nessa categoria os carcinomas basocelulares e os carcinomas espinocelulares. O melanoma já é uma outra categoria à parte, que o tratamento paliativo é totalmente diferente, não tem nada a ver com o tratamento paliativo do baso e do espino, tá ok? Então eu não vou falar do tratamento paliativo para melanoma, vamos falar de carcinoma basocelular e carcinoma espinocelular. É importante já, antes da gente começar aqui essa aula, dizendo que o tratamento de eleição para o carcinoma basocelular e para o carcinoma espinocelular é a cirurgia, tá? A cirurgia é o tratamento de eleição, é o método que oferece o maior índice de cura e também porque ele oferece, na verdade, a possibilidade de você analisar a peça cirúrgica, você analisar as margens. Então, é o único método que te dá a garantia de você ter ressecado todo o tumor, né? Principalmente na cirurgia micrográfica de Mohs. Você vai avaliar todas as margens, vai ressecar todo o tumor no intraoperatório, avaliando cada uma das margens. Então, o tratamento cirúrgico é o método de eleição para o tratamento do carcinoma basocelular e do carcinoma espinocelular. Justamente porque é um método que você vai remover o tumor e vai analisar as margens para você ver se o tumor foi totalmente removido ou não. Então, por isso que é o método de eleição. E esse tratamento cirúrgico, que é a ressecção, a exérese do carcinoma espino e baso, com margem de 5 milímetros, vai oferecer 95% de cura para o paciente, tá? Por isso é o método de eleição. Bom, e aí sempre os alunos me perguntam, inclusive esse tema, os métodos paliativos, foi uma sugestão de um de vocês aqui nas nossas lives, pedindo que eu falasse um pouco sobre esses métodos paliativos. Se eu não utilizo, se eu não indico, né, se eu não faço esses outros métodos, se eu faço somente a cirurgia mesmo, então eu vou dizer para vocês o seguinte, que o paciente que eu indico fazer um tratamento paliativo, eu digo paliativo, na verdade é um método destrutivo, tá bom? É que eu falo paliativo assim, quando você não vai operar, não vai indicar cirurgia, então você vai indicar para o paciente um tratamento alternativo, tá bom? E seria um método que você não vai ressecar, seria um método destrutivo. E qual que é a principal crítica para esses métodos destrutivos? É porque você não vai ter a certeza se você removeu, se você destruiu todo o tumor, né? Então esses métodos destrutivos, você aplica o tratamento, você indica o tratamento, mas fica ali sem saber se o tumor foi realmente destruído na sua totalidade e se o paciente vai obter cura com esse tratamento, né? Já na cirurgia, você consegue analisar a peça cirúrgica, você consegue analisar as margens para saber se o tumor foi totalmente ressecado. E aí a chance daquele tumor recidivar é muito menor, né? No método destrutivo, que eu vou falar aqui mais à frente, você nunca vai ter essa certeza se será que o tumor foi totalmente destruído, né? Então, vários alunos sempre me perguntavam, e lá na residência também, será que eu não indico esse tratamento, esses métodos destrutivos do tumor? Olha, eu indico sim, mas em casos bem específicos. Então, quando o paciente não tem condições de ser submetido à cirurgia, então o paciente que não pode operar porque ele é muito idoso, então a cirurgia seria muito mais um risco para ele do que um benefício, traria muito mais riscos do que um benefício, ou o paciente que tem comorbidades importantes, né, doenças descompensadas, cardiopatias descompensadas. Então, às vezes você colocar esse paciente na mesa de cirurgia vai ser para ele muito mais arriscado do que o próprio tumor em si, né? Principalmente o carcinoma basocelular. Às vezes num paciente com bastante idade, até que esse tumor venha a causar um grande dano para esse paciente ou venha a recidivar, vai levar um tempo maior, né? Às vezes vários anos, não é verdade? E às vezes o paciente bastante idoso, às vezes não vai ter tempo dessa recidiva acontecer, tá bom? Então, nesses casos, essas duas situações, nessa situação em si,
quando o paciente não tem condição clínica para ser submetido à cirurgia, daí sim eu indico esses métodos destrutivos, né? Ou digamos métodos paliativos ou métodos alternativos de tratamento do carcinoma base celular e do carcinoma espinocelular. É super importante a gente lembrar que a primeira cirurgia, o primeiro tratamento, quando o paciente chega na primeira consulta, essa é a grande oportunidade desse paciente ficar curado dessa doença, né? Desse carcinoma base celular ou desse espinocelular. Então é importante que quando a gente recebe esse paciente virgem de tratamento, quando você vai começar o tratamento, sempre lembrar que essa é a grande oportunidade dele ficar curado. Então, que a gente tem uma grande responsabilidade de oferecer a cura para esse paciente. Por quê? Eu já vi muitas vezes comentários assim, mas o baso é um tumor tão pouco agressivo, ele é tão indolente, ele é muito lento, então ele nem é um tumor muito, poderíamos considerar que ele não fosse maligno. Olha, eu já vi evoluções catastróficas do carcinoma base celular, né? Então, eu sempre falo para os meus alunos, a primeira cirurgia, o primeiro tratamento é a grande oportunidade do paciente ficar curado. E a gente tem que pensar nisso na hora de tratar esse paciente, sabe? Porque a cirurgia precisa ser suficientemente agressiva para oferecer a cura para esse paciente, né? A gente nunca deve pensar, não, se o tumor não for totalmente removido não tem problema, porque não é um tumor tão agressivo, não vai trazer tanto prejuízo para o paciente. Sim, pode trazer sim sérios problemas e evoluções catastróficas. Eu vou contar 2 casos aqui, lá na residência, né, no Hospital Padre Bento de Guarulhos, onde eu dei aula lá durante 25 anos. Nós tivemos 2 casos, né? Um caso, o paciente já chegou para nós com um carcinoma base celular que invadia, já não tinha mais nariz, ele tinha invadido toda aqui a cavidade nasal, já você conseguia ver até lá no fundo, sabe, da fossa nasal, tudo destruído pelo base celular. Era um paciente que vivia em condições precárias, então procurou tratamento, e aí quando ele chegou para nós não tínhamos mais o que fazer. Então também não sei se esse paciente já tinha sido submetido a outros tipos de tratamento, mas enfim, quando ele chegou para nós não tínhamos mais o que fazer, e aí tivemos que acompanhá-lo até o final da evolução da doença, né? E outro caso foi um paciente que tinha um baso aqui no conduto auditivo, eu ressequei e já vi que o tumor era bastante agressivo, eu removi o tumor e a margem veio comprometida, e aí eu encaminhei esse paciente para um hospital referência de oncologia, né? E lá ele foi submetido à remoção do conduto auditivo do pavilhão auricular e mesmo assim a margem veio comprometida. Então foi indicado para ele uma 3ª cirurgia, mas ele se recusou a ser operado, ele preferiu não operar, mesmo porque no tempo que ele ficou ali internado, ele viu vários casos com uma evolução desfavorável e ele preferiu ir para casa. Então, embora a evolução tenha sido longa, né, e demorada, foi bastante doloroso para ele e para a família também, porque depois o tumor invadiu mesmo a base do crânio e não tínhamos mais o que fazer, exceto tratá-lo de forma paliativa, com medicamentos, né, analgésicos, então a gente não tinha muita opção. E foi bem triste esse caso. Então, só para ilustrar que sim, o carcinoma base celular, ele, embora pareça ser um tumor de comportamento menos agressivo, ele pode levar a desfechos catastróficos. Então, quando a gente recebe esse paciente e vai ser a primeira cirurgia dele, sempre pensar nisso, que a cirurgia precisa ser sim suficientemente agressiva para que a gente consiga, para que a gente ofereça a cura para esse paciente. E quando você respeita as margens de 5 milímetros, tanto na extensão quanto na profundidade, você oferece, segundo a literatura, uma cura de 95%. Tá? Então o paciente consegue, a Simone disse aqui que sim, que é muito triste, né? Então a cirurgia oferece sim uma cura de 95%. Então o tratamento de eleição sempre deve ser a cirurgia com margens de 5 milímetros. E quando não operar o paciente? Quando o paciente não tem condição clínica para ser submetido à cirurgia, né? Então, o paciente que é muito idoso ou paciente que tem comorbidades
graves que a cirurgia seria até um risco maior para a vida dele. Eu já vi a seguinte afirmação: eu vi lá, era um vaso celular pequeno, de 5 milímetros, né? Por que eu vou fazer uma cirurgia, né? Colocar o paciente na mesa, vou fazer incisão, tal. Não é melhor fazer ali? Quando eu comecei lá como preceptor no Hospital Padre Bento, eu via muito. Depois eu não via muito mais esse tipo de conduta, mas eu via, não lá no hospital, mas de outros serviços, pacientes que acabavam vindo para nós, que eram submetidos a curetagem e eletrocauterização da base. Então, às vezes eu ouvia seguintes comentários assim: mas é um vaso tão pequeno, eu vou operar esse paciente, eu não posso fazer só a curetagem e aí cauterizar essa base, onde está o carcinoma basocelular, porque é tão pequeno, por que eu vou operar? E é justamente aí que eu digo que é uma excelente oportunidade de você fazer uma cirurgia, de você oferecer a cura, justamente porque a cirurgia vai ser muito fácil. Vai ser muito simples você tratar um vaso de meio centímetro, 1 centímetro. Então aproveita, dê a margem necessária, ampla, tanto na extensão quanto na profundidade, vá até o subcutâneo. É claro, sempre com cautela, né, para você não seccionar vasos calibrosos, nervos na sua profundidade. Então sempre muita cautela, né? Mas lembre-se disso, poxa, é um vaso pequeno, poxa, é a grande oportunidade do paciente ficar curado. Por quê? Se essa cirurgia, se esse tratamento não for bem conduzido, há a possibilidade desse carcinoma basocelular se tornar um tumor recidivante. E o tumor recidivante, cada vez ele se torna mais difícil de ser tratado e muitas vezes ele vai invadindo estruturas mais profundas, estruturas mais nobres, chegando até a possibilidade de ser um tumor inoperável, como esses 2 casos que eu falei. Tá bom? Então, é importante vocês entenderem isso, que um carcinoma, um tumor, né, um tumor maligno, cutâneo, mal conduzido, pode evoluir de forma desastrosa, né? Então não é uma coisa tão simples, se não sair tudo, se a margem vier comprometida, não é tão grave, sim, é muito grave, né? É muito problemático você oferecer esse tipo de tratamento para o seu paciente, você oferecer esse tipo de resultado. E obviamente que esse tipo de resultado, esse tipo de tratamento que você entrega para o seu paciente não agrega valor, não há possibilidade de você precificar de forma justa um tratamento que não ofereça cura, né? Ou que você tenha altíssimos índices de recidiva, de complicação, de não resolução do problema do paciente. Então não é possível você precificar de forma correta e justa, como você acredita ser assim, se você entrega péssimos resultados. E péssimos resultados para mim também diz respeito a isso, sabe, aos índices de recidiva, né? Se você oferece a cura para o paciente, em pelo menos 95% dos seus casos, que é o que manda a literatura num tratamento cirúrgico, né? E aí, uma coisa que é bem interessante da gente falar é sobre as margens cirúrgicas. Então, eu vou falar aqui que eu via muitas vezes o residente recebia o anatomopatológico de uma biópsia que muitas vezes era incisional, e às vezes o patologista colocava lá margens livres. E o residente, ele acabava interpretando só o exame. Margens livres, então está curado, acabou tudo, está resolvido, então o paciente está de alta. Não, porque se a conduta ela foi diagnóstica, você fez uma biópsia incisional para descobrir qual a doença do paciente, se aquela lesão é um carcinoma basocelular, não importa se a margem está livre ou não, né? Porque a sua abordagem ela foi diagnóstica, não foi uma abordagem terapêutica, então o paciente precisa ser tratado. Mesmo que você faça uma biópsia excisional com margem, se você fizer uma biópsia excisional com margem de 1 milímetro, é capaz de que a biópsia venha com margem livre. Mas um paciente que foi tratado com uma margem de 1 milímetro, ele não está tratado, né? Então ele precisa ser reoperado, ele merece uma ampliação de margens
de 5 milímetros para que ele atinja essa cura de 95% que a cirurgia oferece. Então, margens livres não quer dizer muita coisa, né? A não ser que você tenha certeza que na cirurgia a sua conduta foi curativa, você deu margem de 5 milímetros, quando você recebe o anátomo, margens livres, sim, então você fica tranquilo. Mas se a sua conduta foi diagnóstica, você simplesmente fez uma biópsia incisional ou mesmo excisional com uma margem pequena, o paciente não está tratado. Então você precisa reabordar esse paciente, tá bom? E aí, por isso que os casos, às vezes, quando mal conduzidos, acabam levando a esses casos, a essas evoluções, digamos assim, desastrosas. E que depois é muito difícil o tratamento, né? Então, às vezes, e é óbvio que todo vaso começou pequeno, começou muito pequenininho, mas depois ele foi evoluindo, né? Eu não sei com que tamanho que ele chegou para o médico tratá-lo, né? Às vezes já chegou num tamanho muito grande. E aí é super importante quando você pega um paciente com carcinoma base celular, essa zona H da face que a gente chama, porque justamente essa região aqui central da face e aqui também a lateral, essa zona H, é justamente o local das fendas embrionárias, né? E essas fendas embrionárias são justamente cavidade nasal, cavidade orbitária, né? Conduto auditivo, né? Cavidade oral. São áreas que, quando esses tumores eles recidivam, eles evoluem facilmente para a profundidade, né? Podendo até atingir a base do crânio, como eu falei naqueles 2 casos lá, muito catastróficos, né? Então, quando esses casos são mal conduzidos, existe essa possibilidade aí do paciente evoluir para uma situação de difícil tratamento ou até impossibilidade de tratamento. Então, por isso, quando vocês pegarem um vaso celular, que você, mesmo que seja pequeno, faça lá a margem de 5 milímetros, escreva no seu prontuário, ressecção de CBC com margem de 5 milímetros, para quando você receber o anátomo, você fazer a correta interpretação desse exame. Porque simplesmente o anátomo dizer que a margem está livre, isso não quer dizer que o paciente está totalmente tratado, está corretamente tratado. Tá bom? Então, quando você vai fazer uma biópsia incisional, coloque lá, realizada a biópsia incisional de baso ou de espino em tal região, né? Ou se você vai fazer uma biópsia excisional, então você tirou toda ali a lesão, coloca lá se você fez com margem ou sem margem, margem de 1 milímetro, para que depois você interprete essa biópsia que você recebeu, se o paciente está tratado ou não, e se ele não estiver tratado, aí sim você vai partir para a cirurgia, né? E aí, como eu estava falando dessa zona H da face aqui, o que acontece? Essa região é a região de maior índice de recidiva. Aí eu fico até pensando, na literatura sempre dizem, né? Sempre tem escrito lá, que por causa da característica anatômica dessas regiões, dessas estruturas, mas eu fico pensando aqui também, se não é justamente a dificuldade da reconstrução nessas regiões, que às vezes as ressecções elas são feitas de forma econômica, né, não dando a margem necessária na extensão e na profundidade, e daí advindo então esse índice maior de recidiva nessas regiões. Então, por exemplo, o nariz é a principal área de recidiva. E por que eu acho que também tem uma forte relação? Porque quando você vai tirar um baso, o nariz ele é muito pouco elástico, ele tem pouco tecido. Então, às vezes, a ressecção pode ser econômica, o que pode, então, favorecer uma recidiva, né? Então, mesmo se é no nariz, na orelha, na pálpebra, você precisa respeitar a margem de 5 milímetros, né? Então, por isso que eu acho que o índice é mais alto de recidiva nessas regiões, muitas vezes também por ressecções econômicas, né? Economia na margem de segurança. Então, eu acho que é importante que isso fique, sabe, pra gente, que a primeira cirurgia é a grande oportunidade do paciente ficar curado e que a gente precisa sim fazer uma cirurgia suficientemente agressiva, né, para que ele fique curado, que a gente respeite as margens de 5 milímetros. E sobretudo quando a gente está nessa área H da face ou nessa região aqui, que o índice de recidiva é maior, justamente porque está próximo dessas fendas embrionárias, que a gente tome bastante atenção e cuidado, porque, olha lá,
ele falou aqui a pessoa, reconstrução nasal, né? Falou, sem dúvida, a ressecção costuma ser econômica. E uma ressecção econômica, quando você economiza nas margens, você diminui a chance do paciente ficar curado. Então você precisa sim ser agressivo na primeira cirurgia, independentemente da localização. E se for então nessas regiões, é importante que a gente tenha esse cuidado, porque a recidiva ali pode ser bem problemática para o paciente, né? Bom, e aí então como que eu faço o manejo então desses pacientes? Quando é que eu indico então da gente fazer esses tratamentos paliativos e quais são esses tratamentos paliativos? Que na minha concepção não são nem paliativos, eu diria que são métodos destrutivos, né? Em que a gente não faz análise histopatológica, porque você não vai ter peça operatória, então você faz o tratamento, mas não sabe se o paciente vai ser curado, se ele vai atingir a cura, porque você nunca vai ter certeza se foi totalmente destruído o tumor, né? Então vamos lá. Como eu falei para vocês, a indicação então, pacientes que não têm condições de serem submetidos a tratamento cirúrgico, pacientes idosos ou com comorbidades importantes e graves. E eu vou falar aqui de alguns métodos. Eu vou falar aqui da criocirurgia, né? O doutor indica criocirurgia. Para vocês terem uma ideia, na Itália, a doença de Bowen, né, que é o carcinoma espinocelular in situ, eles tratam com crioterapia, com criocirurgia, tá? Porque eles acreditam que a doença de Bowen é uma lesão relativamente não benigna, de comportamento muito menos agressivo, e aí por isso eles tratam com crioterapia, tá bom? Eu também indico crioterapia para doença de Bowen, porque eu também já tratei muito doença de Bowen com cirurgia, e eu nunca vi uma doença de Bowen que tenha evoluído para SEC invasivo. Eu nunca vi isso. Agora, se bem que o que eu já vi foram lesões de carcinoma de doença de Bowen que em outros pontos, em algum ponto era doença de Bowen, mas em outro ponto era um SEC invasivo, tá? Então isso pode acontecer. Agora, quando é uma doença de Bowen pura, eu nunca vi essa doença de Bowen evoluir para carcinoma invasivo. De qualquer forma, então, quando o paciente não tem condições de ser submetido à cirurgia, para a doença de Bowen, eu indico sim a criocirurgia. E como que é feita essa crioterapia? Na verdade, é um método destrutivo e ele é relativamente agressivo. Qual que era o problema? O que a gente via lá na residência? Quando a gente indicava a crioterapia para essas doenças, o Bowen, por exemplo, ou, por exemplo, um carcinoma basocelular superficial, não dava para a gente indicar a crioterapia, por exemplo, num SEC invasivo, num baso esclerodermiforme, num baso micronodular, porque são lesões muito agressivas, então é muito complicado. Exceto se fosse realmente um método paliativo, o paciente em estado clínico muito ruim, muito comprometido, que a gente não poderia de jeito nenhum colocá-lo na mesa de cirurgia, nós partíamos sim para a crioterapia, né? Mas a crioterapia ela só vai ter um resultado relativamente bom para lesões superficiais, como a doença de Bowen, como o carcinoma basocelular superficial, tá bom? Bom, aquele tratamento que eu falei para vocês aqui no começo da nossa live, que é a curetagem com eletrocoagulação. Então, no começo, lá, 20 anos atrás, eu ouvia muito falar desse tratamento de tratar o base celular, o espino, fazendo curetagem e eletrocoagulação da base. Então, como que eles faziam? Faziam a curetagem lá de toda a lesão até a derme e depois cauterizava aquela base. E aí, depois aquilo epiterizava e muitas vezes o paciente ficava curado, muitas vezes não ficava. O que acontecia, dependendo do grau de curetagem, porque você vai removendo o tumor, ele é meio friável, ele é friável, você vai removendo o tumor e depois a base você cauteriza. O que acontecia muitas vezes, eu nunca fiz esse método, mas o que acontecia muitas vezes é que o tumor já tinha invadido num tal grau a derme que o que sobrava era muito pouco de derme. E ainda você cauterizava aquilo, o que acontecia? Aquilo necrosava. Evoluía com uma placa necrótica e depois essa placa necrótica ela se destacava, né? Então
acabava que saía todo o tumor, mas dessa forma, você fazendo a curetagem, fazendo a eletrocoagulação, aquilo evoluindo para necrose e depois aquela placa de necrose se destacando e expondo o subcutâneo, que depois cicatrizaria, evoluiria com cicatrização por segunda intenção, né? Então eu acho que é muito mais tranquilo você já partir ali para uma ressecção com margem de 5 mm, fazendo ali um fuso, né? Você vai oferecer ali uma cura de 95% para o paciente e vai ser muito mais tranquila a evolução do pós-operatório desse paciente, tá? Terapia fotodinâmica seria um outro método destrutivo, né? Que a gente usa o ácido aminolevulínico. Você aplica então esse creme naquelas lesões do paciente, deixa ali por um tempo e depois você vai usar esse aparelho que vai emitir essa luz, né? Essa luz. E aí o que acontece? Essa luz ela vai reagir com o ácido aminolevulínico e vai ocorrer então a destruição ali do tumor. O paciente refere que é muito doloroso esse processo. Eu tenho paciente no consultório que eu já indiquei, eu não faço na clínica, mas eu tenho para onde indicar. Mas os pacientes têm uma resistência muito grande de fazer depois que fazem a primeira vez, porque eles falam que é extremamente doloroso, tá? E eu tenho paciente na clínica que já fez terapia fotodinâmica e continua ainda apresentando os carcinomas basocelulares, né? Fez na face e ainda continua apresentando lá os carcinomas basocelulares. Então, um paciente que é jovem e poderia fazer a cirurgia, eu acho que não se beneficiou muito com a terapia fotodinâmica. E qual seria a indicação também, né? Não estaria indicada fazer a terapia fotodinâmica em carcinomas basocelulares micronodulares ou esclerodermiformes ou mesmo nodulares, porque são tumores mais agressivos, principalmente esclerodermiformes e micronodulares. Então eu acho que não estaria indicada, mas sim para lesões mais superficiais, como a doença de Bowen ou o carcinoma basocelular superficial estaria indicado. Mas a gente nunca vai ter a certeza se esse tratamento vai oferecer a cura para esse paciente, né? Então, mesmo lá no serviço, eu operei vários pacientes que foram submetidos à terapia fotodinâmica e que não houve resolução do problema e eles tiveram que ser submetidos à cirurgia depois. E uma coisa que eu percebi, que às vezes em alguns casos houve até uma piora no quadro, parece que o tumor ficou mais agressivo depois da terapia fotodinâmica. Então, eu acho que a indicação tem que ser bem precisa em lesões talvez não muito extensas, lesões superficiais, tá? Mas se o paciente tiver condição clínica de ser operado, não tem comorbidade grave, tem uma condição clínica boa, em estado geral bom, ele deve ser submetido à cirurgia. Outro tratamento que nós fizemos bastante também lá na residência é o tratamento com o imiquimod, também que é o imunomodulador, né? Só que a gente indicava também para lesões superficiais. Então, doença de Bowen a gente indicava muito e carcinoma basocelulares superficiais, né? Os subtipos mais agressivos, não tinha como a gente tratar com imiquimod. Existe um protocolo, como eu estava falando para vocês, por exemplo, a crioterapia, que é a criocirurgia, existe um protocolo também, um tempo que você faz de crio, você divide a lesão e vai fazendo por quadrantes, né? Existe um tempo e uma ponteira, uma ponteira específica do nitrogênio lá, para você fazer a crio durante um tempo. Então é um procedimento mais agressivo. E uma coisa que a gente percebia na criocirurgia é que os pacientes, por exemplo, quando a gente fazia crio para lesão maligna como essas, quando a gente fazia em membros inferiores, nas pernas, por exemplo, era muito complicada a evolução. Por quê? Aquilo acabava que às vezes evoluía com uma necrose mesmo, e a cicatrização depois ali por segunda intenção era muito complicada, porque as pernas elas são de difícil vascularização, né? Então são extremidades, então é mais difícil a vascularização, então a cicatrização também por segunda intenção ela é mais demorada, então acabava que infectava com maior facilidade, era meio complicado, era meio conturbada também a evolução dessa criocirurgia em membros inferiores, tá? E voltando aqui ao imiquimod, também a gente tinha lá um protocolo para tratamento então dessas lesões mais superficiais,
tanto o carcinoma base celular superficial quanto o espino celular, a doença de Baum, né, o SEC in situ. Então era um protocolo também demorado, porque o IMICMOD também não é barato, a gente ganhava amostra, né, dos laboratórios, então a gente fornecia para os pacientes, não é todo paciente que tem condições de comprar. E uma coisa que os pacientes reclamavam muito é que aquilo causava uma ferida, né? E de fato, o objetivo do IMICMOD é destruir o tumor. Então, o paciente muitas vezes tinha muita dificuldade para adesão, para aderir ao tratamento, porque aquilo era muito desconfortável, que ia passando lá o IMICMOD, era um protocolo assim, aplicava de segunda a sexta-feira, mantinha por 12 horas, tirava depois as outras 12 horas, de segunda a sexta, descansava sábado e domingo, depois novamente de segunda a sexta, e assim fazia, se não me engano, 2 ou 3 meses dessa forma, mas os pacientes reclamavam muito que era muito desconfortável, porque aquilo feria, machucava, e a gente falava para o paciente, o objetivo é esse, vai ferir, vai machucar, o IMICMOD, o objetivo é esse, é ele destruir o tumor. E com o IMICMOD a gente tinha bons resultados para essas lesões específicas, superficiais, tá? Então, é uma opção para pacientes assim, sem condições clínicas para cirurgia. Efurix também a gente usava lá no serviço, só que eu não via muitos bons resultados, sabe? Eu via muito o tratamento, por exemplo, de quelite actínica com Efurix, e também causava muita lesão, muita reação inflamatória, o paciente reclamava muito de dor, de desconforto, e muitas vezes não resolvia a quelite actínica. Muitas vezes a gente precisava fazer a vermelhectomia, que é a ressecção do vermelhão do lábio, né? Então era muito complicado. Eu diria assim que se o seu paciente não tem condições de ser submetido à cirurgia, você pode sim se utilizar desses métodos, mas sempre como um método de exceção, né? Você não deve fazer, então, como eu disse aqui, fazer a curetagem com eletrocoagulação de lesões, sabe? De lesões de tumores malignos. Porque você vai tirar a chance do paciente ficar curado na cirurgia e a evolução pode ser problemática, né? Porque aquilo não vai resolver o problema, o tumor pode recidivar ou às vezes não vai recidivar, ele simplesmente vai continuar crescendo porque ele não foi removido, não foi destruído. E a evolução pode ser bem agressiva, né? De certa forma até às vezes catastrófica. Então, não faça esses métodos paliativos que eu estou falando aqui, esses métodos destrutivos, se o paciente tem condição clínica para ser submetido à cirurgia, porque a cirurgia é o método de eleição, tá? E dentre esses que eu falei, de fazer a curetagem com eletrocoagulação, a criocirurgia, a terapia fotodinâmica, IMICMOD, e também o Efurix, eu acho assim que isso, da minha experiência, do que eu vi lá no serviço, eu achei que o resultado com o Efurix foram os piores, não vi muito resultado com o Efurix. Terapia fotodinâmica também não me agradou muito os resultados que eu vi, porque os pacientes que foram submetidos, isso também na minha clínica privada, os pacientes que foram submetidos à terapia fotodinâmica, muitas vezes o tumor não foi totalmente destruído, o carcinoma base celular continuou ali, e naqueles casos que eu vi lá no serviço, alguns tumores voltaram de forma até mais agressiva, né? Eles voltaram maiores, mais agressivos, com um crescimento mais rápido. Então essa é uma experiência pessoal minha, por isso eu não gostei muito. Mas criocirurgia a gente teve sim bons resultados. IMICMOD também, por incrível que pareça, IMICMOD ofereceu também bons resultados nesses pacientes. Curetagem com eletrocoagulação a gente não fazia muito não, tá bom? Gustavo está falando assim, atualmente pode associar um corticoide tópico com Efurix para melhorar sintomas, sem comprometer, mas uso mais para queratose. Exatamente, Gustavo. Eu acho que Efurix a gente pode usar para queratoses actínicas, né? Eu acho que vai muito bem. Mesmo a terapia fotodinâmica vai muito bem para queratose actínica também. As crios, né? Vão muito bem. Mas para a lesão já que se transformou, né? Que é o SEC ou mesmo o baso celular, eu acho que a cirurgia é mesmo ainda o método de eleição, né? Com essa margem de 5 milímetros,
a gente consegue oferecer 95% de cura para o paciente. E essa margem de 5 milímetros é tanto na extensão quanto na profundidade. Então, é importante que você aprofunde e tire assim, né? Na profundidade. E não assim, porque daí você vai comer a margem. Então, a margem tem que ser respeitada assim. 5 milímetros assim e 5 milímetros na profundidade. Então, isso tudo é super importante. Mas, lembrando, jamais partam para esse tipo de tratamento no paciente que é rígido, que é jovem, que tem condição clínica de ser operado, mesmo que seja idoso, tenha comorbidades, mas ele é um paciente que está estável, que tem condições de ser operado, o tratamento de eleição é a cirurgia, tá bom? Então é isso que eu tinha para falar para vocês, desses métodos destrutivos para esses tumores malignos. A gente não falou aqui de melanoma, porque os métodos paliativos para melanoma são completamente diferentes, não tem nada a ver com esse tipo de tratamento para base celular e espino celular, tá bom? Então queria agradecer, convidá-los a seguirem meus canais, meu canal no YouTube, que é Dr. Ed Wilson Rossoy, e no Facebook, Cursos de Cirurgia Dermatológica, tá? O que tiverem de dúvida é só mandar um direct para mim. Quem quiser participar do Close Friends, que é aqui no Instagram, eu posto ali conteúdo exclusivo para médicos. Para você fazer parte, é só você mandar para mim no direct uma foto do seu CRM, porque é um conteúdo somente para médicos, tá? Então um abraço, gente, até mais. Tchau, tchau.